Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 2 de outubro de 2023, uma segunda-feira, começo do mês, estamos logo na abertura, tem muita notícia e muita informação impactante. O calendário econômico está recheado de informação. Hoje vai ter injeção de liquidez e movimento dos mercados. Agora vamos para as notícias para entender o que está acontecendo. Começar falando pelo projeto de lei aprovado nesse final de semana no Parlamento americano para que estendesse o processo de aprovação orçamentária para 17 de novembro. Então a gente poderia ter uma paralisação que ia acontecer agora segunda-feira, caso isso não fosse aprovado no final de semana, mas esse projeto de lei estendeu essa aprovação e agora ele tem que se articular para que aprove o orçamento, para que não esteja paralisação no mercado americano e isso não afete toda a economia mundial. Também tem informação do super feriado chinês. China vai ficar parada praticamente a semana toda, isso impacta o minério de ferro. Quando a gente for falar dos principais indicadores e cotação de bolsa, a gente vai pincelar essa informação no minério de ferro. Também tem informação na mesa redonda que vai acontecer entre os Feds, o Banco Central americano, o presidente do Banco Central americano e o presidente do Banco Central finlandês, e não está aqui na tela, mas tem informação também do Banco Central japonês recomprando dívidas de 5 e 10 anos para estabilizar o crescimento do pagamento do prêmio desse endividamento. Então vamos ficar atento porque todas as notícias movimentam o mercado financeiro e impactam o mercado financeiro, porque a gente tem que procurar as informações que impactam para que a gente consiga fazer um day trade de qualidade. Agora vamos dar uma olhada no calendário econômico para entender quais são os horários das notícias que vão movimentar o mercado. Começar falando aqui, vamos logo de manhã, às 11 horas da manhã, a gente vai ter informação do PMI industrial americano. Isso movimenta bem os mercados, tem bastante injeção de liquidez, vamos ficar atento, tá? A meio-dia, a gente tem o discurso do presidente do Banco Central americano, do Fed, o presidente Jerome Powell. Ele vai falar no púlpito, vamos ficar atento ao que vai ser dito, porque o discurso dele pode impactar na previsibilidade da taxa de juros americana e isso faz com que movimente os mercados também, tá? Um pouco mais para frente, às 2 horas da tarde, tem índice de evolução de emprego do CAGED e também às 3 horas da tarde tem balança comercial aqui no Brasil. Então de manhã vai ter notícia, de tarde vai ter notícia, principalmente no nosso mercado aqui caseiro, no mercado brasileiro. Vamos ficar atento e sempre nesse horário eu falo dos horários impactantes da bolsa, sempre nesse período de informação. Vamos começar falando para as 9 horas, abre o mercado futuro aqui no Brasil e das 9 às 10 não vai ter muita notícia impactante. Às 10 horas vai abrir o mercado à vista, quando eu gosto de operar e normalmente já tem movimento, já tem como ler o mercado, já dá para entender o que está acontecendo e normalmente às 10 horas tem injeção de liquidez e muitas vezes virada de tendência, então eu sempre tomo cuidado e espero acontecer a abertura do mercado à vista. Às 10h30 tem a abertura da NYSE, que também tem impacto aqui na injeção de liquidez e possível virada de tendência, mas também o mercado já está um pouco mais estável, então dá para estar numa operação ou entrar numa operação nesse período, pelo menos da forma que eu gosto de operar. Pessoal, vamos lá para os principais indicadores e cotação das principais bolsas mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou mista, com atenção a Nifty e a Hong Kong. Hong Kong está fechada no feriado junto com a China, então a Nifty fechou em alta, o mercado japonês, a Nikkei, fechou em baixa. Tá? A Europa hoje opera praticamente toda em queda, Estados Unidos também está misto nesse primeiro horário da manhã. Vamos começar falando pelo fechamento da cotação da nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa alta de 0,69%. O barril Brent de petróleo cotado a 92,62 dólares, numa alta de 0,91, está estabilizando mais ou menos nesse valor. Vamos ficar atento porque uma nova alta do barril de petróleo pode impactar muito os movimentos das bolsas. O minério de ferro está a 120,65, com a China fechada não vai ter muito movimento no minério de ferro. DXY, que é o índice do dólar, está numa alta de 0,27. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 3,26%. E as bitcoins cotadas a 28.350 dólares, numa alta de 1,21%. As bitcoins teve crescimento nesse final de semana de mais ou menos uns 4 a 6%, o maior crescimento das últimas 6 semanas, lembrando que ela estava cotada a 23, a 24 dólares e teve esse pico de alta voltando a 28 dólares, como eu falei, a gente está em período de halving, muito provavelmente quando acontecer a gente vai ter uma provável alta nas bitcoins, vamos ficar atento, essa informação realmente pode ser positiva para quem está querendo se posicionar em bitcoin, vamos ficar atento a essa informação e a movimentação das bitcoins. Pessoal, e nesse momento eu vou falar para você que está no YouTube, o vídeo continua, não para, tá? Eu vou fazer a análise do índice futuro e do dólar futuro, e da última vez que eu falei isso, o pessoal pode assistir, achou que eu estava encerrando o vídeo, não estou, vai ter análise índice futuro e dólar futuro. Para você que está no Instagram, o vídeo encerra aqui, desejo a vocês um bom dia de trade, lucro no bolso, bora pro game, e agora pessoal, vamos continuar aqui no YouTube. Vamos lá para as principais, vamos falar do que dá dinheiro no bolso, comida na mesa, vamos falar de índice futuro e dólar futuro, começando pelo índice futuro, ver o comportamento do preço, tá? E isso é muito impactante. Deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo que eu gosto bastante e desenhar o que está acontecendo aqui para vocês. A gente teve aqui no índice futuro esse movimento todo de queda, tá? Anteriormente que marcou esse pico de baixa aqui. Deixa eu só afastar, subir um pouco mais o gráfico. E ele rompeu várias zonas aqui que a gente tinha de resistência, perdão, de suporte na queda que viraram resistência, ó. Essa foi a primeira zona
zona rompida, essa foi a segunda zona rompida e depois ele fez um movimento de alta, rompendo essa zona que era suporte, virou resistência, agora virou suporte de novo, tá? A abertura de um gap que foi fechado na própria sexta-feira, tá? E fazendo um movimento de alta, sugerindo um pivô. Olha só o movimento aqui, ó. Impulsão, retração nas médias, bem desenhada, nova provável impulsão. O que tá chato isso aqui, essa média móvel de 200 períodos logo acima do preço. Vamos traçar um fibo de espelhamento, só para ver o alvo do fibo de espelhamento com relação a esse movimento. Se for rompido a cabeça do pivô, tá? Tem que fechar um candle de 1 hora rompendo a cabeça do pivô nessa análise dos 60 minutos. Se isso acontecer, vem nessa parte superior aqui a 118.544 pontos. Lembrando que essa não é uma análise, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, é uma análise de ativos. Nem tô te falando ponto de compra, muito menos que este é um alvo, esse é só o alvo de fibo, tá? Da projeção do espelhamento. Se a gente pegar a projeção da pernada, caso ele se cumpra e rompa a cabeça do pivô, ele vai ter um alvo lá praticamente perto da próxima zona, que seria a zona de suporte lá, a zona de resistência lá na parte superior da tela, tá? Só que aí o movimento ainda é elástico. Lembrando que a gente tem um movimento, tá? Um distanciamento da média móvel de 200 períodos até o preço de mais ou menos 929 pontos. O preço pode fazer um movimento de alta e vir brigar nessa parte superior aqui do gráfico, tá? A sugestão nesse momento é que ele tá fazendo um comportamento de alta nos 60 minutos, sim. Ele tá trabalhando com IFR acima dos 50%, porém abaixo da linha de 70%, então não tem estresse de compra, não tem força compradora provável de ser entrada se o movimento realmente fosse concretizado de alta, e isso só vai se concretizar quando romper a cabeça desse pivô. Então a gente tem aqui, ó, uma distância do preço da cabeça do pivô para o preço de 441 pontos. Não é nada absurdo, isso pode acontecer também muito provavelmente na primeira hora do dia. Vamos dar uma olhada no diário aqui para ver o que o diário está sugerindo para a gente, para entender o que está acontecendo. E o diário ainda sugere para a gente um provável... já não é mais um provável pullback não, porque esse comportamento aqui, eu vou evidenciar para vocês aqui, esse padrão de candle, quando você vê esse formato, ele sugere sim uma alta. Ó. Ele tem 3 candles, um candle de barra forte, um candle que é um doji ou um candle de corpo pequeno, né, sequente por um candle forte praticamente do mesmo tamanho. E aí quando ele rompeu, ele sugere um movimento de alta. Muito provavelmente esse movimento, esse preço pode vir brigar aqui nessa parte superior aqui na média móvel de 20 períodos, que culmina com a média móvel de 200 períodos de 60. A média móvel de 20 períodos do diário culmina, ou seja, chega muito próximo da média móvel de 200 períodos dos 60 minutos, tá? E o IFR trabalha abaixo da linha dos 50%, mas está muito próximo da linha ainda, o que gera uma pequena confusão e vai dar uma região de briga aqui nesse período do preço. Então a primeira hora vai ser uma primeira hora bem chata de se operar. Eu sempre gosto de operar depois da abertura do mercado à vista, então vou dizer para vocês, atenção, tá? E lembrando que ele ficou nesse caixotão por um bom tempo, ele não está querendo sair desse caixote. Eu vou desenhar aqui, evidenciar aqui para vocês, ó, pegando deste topo aqui, ó, até este fundo aqui. Aí você fala, Adriano, mas ele passou, tá? Ele tinha uma outra zona aqui que ele chegou a passar nesse momento, aí depois ele passou nesse momento de novo e depois ele fez essa mínima aqui passando. Sim, de fato ele passou dessas zonas, mas olha só como ele passou, não resistiu e voltou para dentro das zonas novamente, o que mostra que a gente tem uma lateralização no diário muito forte, tá? Uma lateralização acontecendo e pode acontecer novamente dele ficar brigando aqui nessa região como ele ficou nas semanas anteriores, ou seja, ele volta, quica na parte superior, volta, cai e quica na parte inferior e fica fazendo esse movimento, tá? Dá oportunidade, a gente consegue operar, mas fica bem chato porque o mercado não toma uma direção bem definida para que a gente possa operar com mais tranquilidade de operar, de buscando sempre a direção da tendência. Vamos dar uma olhada no dólar agora 60 minutos. O dólar 60 minutos está fazendo um movimento inversamente parecido com o índice. Ele estava num comportamento de alta muito forte, rompeu as zonas dele aqui, muito bonito. Esse rompimento de zonas foi muito interessante, porque rompeu com força, com continuidade, fez o pullback. Só que ele perdeu força no pullback, caiu abaixo das médias, tá? E sugeriu uma queda e depois deu confusão, porque esse candle aqui dos 60 minutos que eu estou evidenciando para vocês, ele sugeriu uma continuidade de queda, um pullback para o mercado descer e voltar aqui na média móvel de 200 períodos. Só que logo na sequência ele não foi validado, ou seja, não teve um candle que rompeu essa região aqui, que seria a linha da cabeça do movimento de pivô de queda. Ele devolveu o movimento e fez um movimento de alta, vindo fechar aqui o gap aberto no dia, tá? Então a sexta-feira foi bem complicado de se operar, dado o comportamento dos 60 minutos, que não foi tão direcional quanto a gente gosta que ele seja. Só que nesse momento ele está fazendo um movimento de alta, fechamento levemente acima da média móvel de 20 períodos, com o comportamento do preço trabalhando em cima do IFR, trabalhando acima da linha dos 50% e muito abaixo da linha dos 70%, sugerindo pra gente um movimento de alta. Então notem que ele está com uma correlação negativa com o índice, como ele tem que ficar mesmo, tá? E agora o comportamento está um pouco confuso, porque ao passo que eu vejo que ele pode fazer um movimento de alta
de continuidade para romper todas essas médias e fazer um pullback para dar continuidade, olha, se eu observar bem aqui e se eu afastar bem o gráfico, eu posso ver aqui uma formação de pivô. Aqui eu vou dizer para vocês, ó, esse movimento todo pode ser uma formação de pivô para que ele continue dessa pernada toda aqui, que foi muito bem desenhada. Isso sugere para mim sim um comportamento do preço com movimento de alta. Porém, ele não está resistindo ao movimento de alta. Olha só, ele tentou aqui, não conseguiu, caiu. Aí aqui ele caiu de vez, tentou cair aqui, não conseguiu, subiu. Então tem uma lateralização provável de se acontecer nessa região aqui. Deixa eu ver qual a distância de preço do topo para o fundo, que a gente pode ver um caixotão sendo formado de 90 pontos. E 90 pontos é um movimento que dá a possibilidade de você conseguir extrair lucro do mercado, porque lembrando, o dólar se mexe em torno de 55 pontos em média, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer. Seria uma possível formação de um caixote nessa região aqui de uma lateralização. Mas vamos agora dar uma olhada no diário para ver se tem alguma sugestão no diário melhor do que a gente está vendo aqui, para a gente entender se é possível fazer algo. Vamos afastar um pouco o gráfico e no diário, o diário está bem melhor desenhado, tá, gente? O diário está bem melhor desenhado. O diário está sugerindo alta. Por que eu vou falar que o diário está sugerindo alta? Olha só esse movimento de impulsão, agora a retração, deixou esse padrão de candle batendo na média móvel de 9 exponencial, podendo sugerir um movimento de alta, que é praticamente aquele pivô que eu desenhei para vocês. Lembrando que o doji formado no dia anterior teve baixa liquidez e da sexta-feira teve grande liquidez. O movimento foi defesa dos comprados, tá? Defesa dos vendidos, os comprados empurraram o mercado para cima quando o mercado tentou vender. Isso é bem emblemático. E o IFR conseguiu trabalhar ali abaixo, o IFR foi trabalhar abaixo da linha dos 50%, ganhando dos 70%, perdão, ganhando fôlego para alta e acima da linha dos 50%. A gente pode ver um candle parecido com esse aqui logo na sequência, o candle de hoje. Por quê? Ele pode não ter força para dar essa continuidade, para buscar a média móvel de 9 períodos, podendo sugerindo aquele movimento que eu falei para vocês de lateralização. Vamos ficar atento ao dólar, pessoal. Bom, vamos ficar com atenção hoje. Vocês entenderam o comportamento do dólar, entenderam o comportamento do índice. O dólar está muito mais bem desenhado para se conseguir entender o movimento dele do que o índice. Sim, isso é um fato. Então optem sempre por buscar um trade que você consiga enxergar o movimento do preço claramente para você poder tomar a sua decisão de compra ou de venda. E lembrando que eu espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu capital de verdade, dinheiro de verdade na conta real e mostro para vocês como fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Se você aprende a receita de bolo, você só replica nos próximos meses que você faz o resultado. E como eu sempre digo no final do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!